A paz do Senhor Jesus Cristo, para a igreja do Senhor Jesus, e uma boa noite para todos. Amém? Sou o pastor Severino na graça, e nesta noite, meus queridos, eu convido vocês, o povo de Deus, a assistir esse vídeo, que é mais uma gravação que está sendo feita pela graça do Senhor, para que o povo de Deus tome conhecimento acerca da única fonte de verdade, e essa fonte que é a palavra de Deus, ela nos ensina a conhecê-la, pela graça, favor e misericórdia. Meus queridos amados, povo do Senhor, vamos estar trabalhando nesse vídeo a respeito de chamado, vocação da parte de Deus. Meus amados queridos, quando a palavra de Deus ela nos orienta em relação ao chamado de Deus, nós podemos entender que existe chamado também de homem, e o chamado do homem é o chamado do homem religioso, do homem que pertence à religião, do homem que tem a sua crença fundamentada, nas escrituras sagradas. A base, a estrutura da sua fé ou da sua crença deve ser a fé ou a crença que é o crer na palavra de Deus. Mas como a palavra de Deus, o Senhor tem nos deixado como lâmpada, como luz, para alumiar os olhos, para esclarecer, nos trazer entendimento à nossa mente, para que viemos conhecer o caminho, e para que viemos conhecer a verdade, Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós temos João do Evangelho, capítulo 32, João do Evangelho, capítulo 8, amém? Capítulo 8, corrigindo, versículo 32, que o Senhor Jesus, ele deixou escrito, registrado em sua própria palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, povo de Deus, é um capítulo, é um verso, um versículo muito conhecido dentro da igreja, para que a igreja nós viemos estar pregando, falando sobre essa única verdade, amém? Que é o Senhor Jesus Cristo, e se torna para a gente como a palavra de Deus, e nós não temos outra fonte a não ser a palavra. Mas no capítulo de João do Evangelho também, João do Evangelho 5, capítulo 5, verso 39, o Senhor, ele também advertiu, mas ele ordenou para que os judeus viessem examinar as escrituras, porque ela testifica acerca do Senhor Jesus. Mas o Senhor falou: vocês precisam ter cuidado, cuidais nela, que é a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós vamos compreender, entender que se eu quero, pela graça do Senhor, me aprofundar nas coisas consonantes ao reino de Deus, eu preciso buscar na fonte correta, na fonte verdadeira, ou a cisterna de água que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a primeira carta aos Timóteo, são duas epístolas. Temos a primeira, Timóteo 3, ali trata acerca, glória a Deus, aleluia, vamos lá, glória a Deus. Primeira aos Timóteo, capítulo 3, exaltado seja o nome santo do Senhor.
como a palavra de Deus nos ensina que o enviado de Deus, ele fala segundo as palavras de Deus. O que é de Deus, ele fala das coisas de Deus e testifica, ele apresenta, ele está falando, mencionando em suas palavras, mas o dever nosso, glória a Deus, aleluia, é testificar com a palavra que se encontra aqui nas mãos do pastor Severino, na graça, favor e misericórdia. 1 aos Timóteo, capítulo 3, exaltado seja o nome santo do Senhor. O tema fala os deveres dos bispos e dos diáconos. Versículo 15. Mas, se tardar, para que saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Meus amados, lembramos que no início desse vídeo, nós estamos esta noite na graça do Senhor, tratando acerca do chamado de Deus. Meu amado povo de Deus, a igreja do Senhor precisa conhecer o chamado de Deus para a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você, meu querido, minha querida, que faz parte de uma denominação ou de uma congregação, você precisa conhecer, glória a Deus, da parte de Deus, qual é o seu chamado ministerial. Se você não conhecer da parte de Deus o seu chamado da parte do Senhor, como é que você vai exercer ministério? Você pode até exercer ministério dentro daquela denominação ou daquela congregação, mas você vai exercer uma atividade ou um dever que Deus não te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados, que é preciso e é fundamental você conhecer da parte de Deus o chamado de Deus para a sua vida, a vocação ministerial de Deus para a sua vida, para que você venha estar, aleluia, no exercício do ofício que Deus te chamou, não que a igreja te chamou, glória a Deus, porque os tempos de hoje, atuais, glória a Deus, aleluia, nós vemos muito hoje, encontrado, louvado seja Deus, encontrado muito, eu tiro como experiência, tá? Louvado seja Deus, e testifico nesta gravação deste vídeo acerca do ministério meu na graça, favor, misericórdia, no dia a dia do trabalho na obra, que é diariamente, glória a Deus, aleluia. E o tanto que o Senhor Deus tem trazido até mim, irmãos e irmãs, fora da posição do corpo do Senhor, como membros do corpo do Senhor, irmãos e irmãs que faz parte de ministério dentro de denominação ou congregação, que estão fora da posição no corpo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar lendo, glória a Deus, aleluia, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, glória a Deus, a partir do verso 12, a unidade dos membros do corpo, verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Verso 12, verso 13 e 14, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado em um corpo, que judeus e gregos, que servo, que livre, e todos temos bebido de um Espírito. 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muito. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será, pois, do corpo. Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Amém? Glória a Deus. Nós temos, nesse momento, aleluia, a leitura
de 1 Coríntios 12, que Paulo está tratando com a igreja, aos Coríntios, acerca da unidade dos membros, ou seja, em outras palavras, nós podemos interpretar ou entender que Paulo está tratando acerca, glória a Deus, da orgânica do corpo, a orgânica do corpo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo ali começa a relatar, fazer um relato de cada membro do corpo de Cristo. Paulo compara, nós temos um corpo, literalmente ou fisicamente, o ser humano.